Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, pessoal. Bom dia, Taquinho, Cris. Hoje eu vou dar bom dia a Isabel e não a Cris, né? A Cris e o Cris, né? Bom dia. A Isabel, o que aconteceu? A Cris está com um problema de ordem pessoal, ela vai ter que se ausentar, né, num período aí, enfim, um período curto, ao que tudo indica, e a Isabel gentilmente aceitou aqui participar desse nosso programa aqui, digamos assim, politicamente correto por um lado e politicamente incorreto por outro. Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Bom dia. Olha, é irresistível aí nessa semana, né? Inclusive a Isabel, ela é ao mesmo tempo advogada e antropóloga. A gente não falar da Flor de Lis, né? A Flor de Lis é um produto brasileiro, é um produto carioca, né? Ela representa a sociedade, representante do povo, foi eleita. Ela é representante do povo, o povo votou na Flor de Lis, se sente identificado com a Flor de Lis. E aí? E aí, quem começa falando disso? Bom, do ponto de vista da antropologia, é muito curioso, né? Porque ela é um exemplo claro dessa construção social do parentesco. Porque aquela coisa toda que vai indo e casa, como é que é? Primeiro era filho adotivo, aí depois genro, aí depois marido, aí depois acusada de matar o marido, né? Então, isso é uma demonstração muito clara, só que ela não introjetou nenhum tabu. Isso que é curioso. Porque já vai lá, o Levi-Strauss, né, nos fala ela que não leu o Levi-Strauss nem o Freud, né? Ela não introjetou, ela literalmente foi, agora, né? Esse negócio de ser genro, pô, o cara ficou com a filha dela, quer dizer, isso também não é uma coisa. Como é que pode ser? Pode ser adotivo, pode ser o que for. Você vai permitir que 2 filhos fiquem? Calma aí, não vamos chamar isso só de um caso tipicamente brasileiro, que o Woody Allen também pegou a filha adotiva, hein? E casou, inclusive. Não, mas espera aí, ela tem coisas mais fantásticas, não é isso? Sim. Tem um filme com atores globais feito em 2010, né? Que agora todos os atores, todo mundo foi enganado, né? Porque eu vejo muito na internet as pessoas botando foto, né? Como se bater uma foto com ela fosse sinal de que aquela pessoa que bateu a foto fosse criminosa. Porra, mas ela teve um filme, que ela era a atriz principal do filme, um filme por conta das benfeitorias que ela fazia, das adoções, de melhorar a vida das pessoas. Aí, pastora, excelente oradora, cantora, realmente um talento, né? E ela tentou matar, o filho, genro e marido, né? Ela ficou 2 anos tentando matar ele com envenenamento. Ele foi parar no hospital, quase morreu. Forte esse rapaz, hein? Porra, forte! E você viu que foi morto com 30 tiros, só que a maior parte dos tiros foi na região do pênis, da virilha, né? Todos os detalhes da história são fantásticos. Por isso que eu digo, o Woody Allen adoraria essa história. Não, assim, para provocar o Cris aí, é o seguinte, é mulher, negra e pobre, né? Pobre não mais, hein? Já faz um tempo. Ela vem do Jacarezinho, a mesma região, mesma favela lá do Romário. Sim. E foi um caso típico de homicídio, né? Homicídio? Isso não existe, Eustáquio. Você me desculpe, mas assim, homicídio... É uma brincadeira com homicídio. Com o feminicídio. Deixa eu falar sobre essa coisa de mulher negra, eu acho que é importante. Quer dizer, eu não quero entrar na fulanização, não, porque não é uma questão. O que me parece interessante nesse caso, assim, pegando para as coisas que me interessam, né, que é eleições e afins, ela representa um desses casos de como políticos negros ascendem e conseguem se eleger, né, que é pela via da religião. Eu acho que tem 2 aspectos importantes dela, fugindo um pouco da questão do assassinato, etc., da figura política dela. Ela ascende por 2 aspectos da sociedade brasileira que são muito interessantes. O abandono das crianças, né? Ela ganha proeminência, popularidade, visibilidade pública, porque parece que ela adotou 50 e poucas crianças, e aí ela começa a frequentar os programas de televisão,
aparecer na mídia como benfeitora, caridosa. Isso exemplifica muito essa questão do Brasil, de como a gente tem essas tantas crianças abandonadas, é um problema sério no Brasil, e isso acaba fazendo com que a gente, sei lá, idolatre pessoas que ocupem espaços que foram deixados vagos pelos pais, pelos cuidadores. E o aspecto dela ser uma pessoa religiosa, né, ela é uma neopentecostal, que é um campo da onde saem muitas lideranças negras, especialmente no Rio de Janeiro, na Bahia, que são lugares que têm sido, em que a ascensão das igrejas neopentecostais, especialmente nas periferias, tem sido muito grande. Então, a presença política dela tem muito a ver com isso. A despeito, né? E isso tem muito a ver com a questão dela ser uma mulher negra, obviamente. Depois, eu fico observando, né, os comentários, as análises que têm sido feitas sobre o caso, me parece, tem uma dimensão sexista também de como ela está sendo posicionada. Eu acho assim, já houve casos absurdos, e assim, e não há nenhuma justificativa em relação ao que ela fez, já houve casos absurdos de natureza, como é que chama o goleiro Bruno, e outros tantos, assim, mas ela tem sido muito achincalhada, e junto com isso, as pessoas que estão do lado dela, e que não tem nada a ver com isso, que eu acho que foi o que o Alberto falou, né, ter tirado foto com ela, ter acreditado nela, porque isso é uma dimensão de foro íntimo. Como é que você vai saber que a pessoa vai assassinar o próprio marido? Né? Não dá para você saber isso. Não é corrupção, não é um outro tipo de atividade legal que normalmente envolve outras pessoas. Eu acho que esses são aspectos importantes da gente pensar, assim, sobre o que ela fez. Eu fiquei lembrando de uma outra coisa agora, que é a justificativa dela sobre matar o marido, que eu não sei se é verdade, que é mais ou menos assim, né, como é que tem uma perversão religiosa ali, de que ela tem medo de se separar do marido, porque isso vai causar algum tipo de comoção religiosa, mas ela não vê problemas em assassinar esse marido. Assim, eu achei isso, de tudo que apareceu, assim, eu achei que a racionalidade por trás da tentativa de assassinato é a coisa mais estranha para mim. Assim, você aí, Isabel, que é mais entendida da área, o que isso significa? Então, o que eu fiquei pensando do caso também, primeiro esse componente sexista que me chama, obviamente, muita atenção, né, que é o fato de uma mulher, então isso repercute de um outro jeito, porque, como você bem lembrou, o caso do goleiro Bruno, inclusive havia pessoas que ficavam inocentando, né, e falando que o goleiro Bruno tinha sido vítima de chantagem daquela mulher e tudo mais. Então, assim, o sexismo tem a ver com isso, mas aí, puxando a brasa pro meu assado, é porque o judiciário, e a gente vai falar mais disso hoje, mas assim, o judiciário administra os conflitos muito a partir do que se chama, né, de moralidades situacionais. Isso é a professora Lucia Eibaum que trabalha com essa ideia, obviamente que é minha colega, né, trabalho com ela, então também bebo dessa ideia, que é como os conflitos, eles na hora de administrar os conflitos, e aí pensando no caso da Flor de Lis, isso certamente vai ficar claro num eventual tribunal do júri, num julgamento, até porque foi a minha etnografia, então eu fiquei no júri durante muitos anos, é o quanto essas dimensões morais dos réus e das vítimas vão afetar os conflitos. E isso, inclusive, na fase policial. E aí eu lembro da etnografia da Flávia Medeiros, minha colega, né, na Delegacia de Homicídios aqui de Niterói. A Flávia mostra a construção das linhas de investigação a partir dessas moralidades. E um dos aspectos muito interessantes, assim, nessa administração dos homicídios, é justamente as relações de proximidade, como elas pesam, né, para fazer a linha de investigação andar. Então, acho que esse caso, ele explicita isso, assim, mas sempre muito pensando na dimensão moral desses conflitos, como a justiça vai sim, apesar de dizer que não, apesar de dizer, né, o discurso para fora é de neutralidade, é de administração técnica, mas a gente vê o tempo todo o contrário. Então, assim, como essas moralidades se articulam nos casos para formar uma linha de investigação que vai acabar sendo a linha vitoriosa, digamos assim. E aí, assim, também não tenho ainda muitos detalhes do caso na justiça para pensar, porque ele estava até então na polícia, né? A gente não sabe como é que ele vai ser administrado judicialmente. Assim. Então agora tem que esperar para ver o que dá para pensar também. Agora, só um comentário sobre o que o Cris falou, rapidinho, né? Sobre foto, né? Eu, às vezes, vou dar palestra, saio da palestra, muita gente pede bater uma foto.
Vai que a pessoa aparece, né, é uma flor de lis da vida. Aí eu também sou responsável por isso? Quer dizer, né, não sabe, eu não vou negar a pessoa pedir para bater uma foto. Né, isso faz parte da vida. Agora, outra coisa, o Cris, que você falou aí, né, dela ter matado em vez de separado, deve ter coisa aí, porque provavelmente o cara estava envolvido com alguma coisa, ela deve ter pensado ou ele ou eu. Né? Se ele ficar vivo, deve ter coisa aí. Pô. Se eu me separar... Eu li alguma coisa sobre... Parece que ele gerenciava o dinheiro da família, não é? Porque, de novo, assim, isso me parece um quebra-cabeça, assim, eu não sei dizer exatamente o que está acontecendo, assim, eu me sinto até desconfortável de ficar falando dessas coisas, porque é muito solto no que a gente está encontrando na mídia, assim, é tudo muito um quebra-cabeça sem as peças organizadas, assim, eu acho que a questão do dinheiro me parece que deve ter tido um peso importante, e aí tem a ver com o que você está falando sobre, talvez, a decisão de matar. E tem outra coisa, que é a ideia da repercussão. Esse é um caso de repercussão, né? E os casos de repercussão, eles vão fazer um movimento interessante para quem acompanha a justiça, quem estuda a justiça, o judiciário, como a gente, que fica fazendo etnografia lá, é que os casos de repercussão, eles explicitam muitas questões. Então, quando você tem um caso, sei lá, como o da juíza Patrícia Scioli, como o próprio caso do goleiro Bruno, como o caso da morte da Marielle, né? São casos que vão explicitar um modus de proceder e de agir. E que aí tem tudo a ver com o que as nossas pesquisas vão mostrar dos outros casos, sei lá, da Lava Jato. E aí a gente vai olhando como essa repercussão explicita coisas, assim. E esse é um caso que certamente já está sendo um caso de repercussão, né? E esses casos de repercussão, sobretudo por conta do movimento da mídia, eles colocam outros elementos na administração do conflito, né? Eu acho que isso também é um ponto que a gente pode pensar já olhando. Eu acho assim que o Brasil precisava de um Shakespeare, né, para escrever sobre essa história, porque envolve poder, envolve a mulher, o marido, o filho, Freud, a tragédia grega, né? E é tanta coisa que envolve junto que... Roberto, quem sabe você faça um Oi, livro... Eustáquio, mas a gente teve, ele faleceu esse ano, Rubem Fonseca. Tá tudo no livro de Rubem Fonseca. Tá tudo lá. É só você pegar, exatamente, tem várias flores de lis por lá. Ele foi delegado de polícia, né? O Rubem Fonseca foi delegado, verdade. Olha aqui, boa lembrança. Uma das coisas também essa semana, essa coisa do Dallagnol, não é isso? Pô, como é que foram 41, 42 adiamentos, até prescrever, aí agora circula a foto dele dizendo a prescrição é uma maneira de absolver, aí depois ele lá, ele atacando a prescrição, e agora ele foi beneficiado pela prescrição. Cara, a sensação que a gente tem é que tudo é uma verdadeira bagunça, né? O CNMP, que deveria, né, fazer algum tipo de vigilância sobre isso, eu não estou nem... Eu estou aqui pensando de maneira realista, né? Não estou pedindo punições, né? Mas algum tipo, advertência, alguma coisa. Não fazer nada. Roberto, mas as instituições judiciárias estão funcionando. Não, mas olha, veja só. Todas as instituições estão funcionando. Veja só, eu aprendi isso. Tem uma justiça, tá aí. Isso é justiça. Que tem justiça, tem. Você não pode dizer que não tem. Agora é o que está aí. A minha conversa sobre instituição não está funcionando, é que esse negócio só veio depois do governo Bolsonaro. Antes do governo Bolsonaro, ninguém dizia que elas não estavam funcionando. Aí no governo Bolsonaro passaram a dizer, elas sempre foram que elas estão aí. Isso daí sempre foi desse jeito, não mudou com o Bolsonaro. Mas olha só, eu tô por fora dessa história do Dallagnol, assim, eu confesso. Eu só fiquei sabendo dessa coisa aí de que foi prescrito, mas me explica o que funcionou aí, que eu não tô completamente por fora. Essa manipulação dos prazos no sentido da prescrição, né, ela é muito curiosa, porque há muitos anos já existe aquela história do processo. Quando o processo era físico, o processo caiu atrás do armário, né? Porque aí não se acha o processo. Porque aí o processo prescreve. Então, isso é uma estratégia também. E aí eu volto a dizer, as instituições estão funcionando como elas sempre funcionaram, né? E aí essa ideia da gente ficar olhando para a República Francesa, para a República enfim, para o modelo norte-americano, e dizer que a gente vai ser algum dia aquilo lá, é uma furada. A gente tem que olhar porque a gente é, né? E a justiça no Brasil tem suas características. E, olha...
Faz muitos anos que processo cai atrás do armário para prescrever. E isso é um jogo, na verdade, também, né? São interesses. Ô, Isabel, agora a internet cai, né? Agora, não, e você sabe... Você vai fazer uma oitiva na internet, a internet cai, aí você adia. Exatamente, e tem uma pesquisa de um colega que mostra isso, que inclusive no processo eletrônico eles acharam um andamento para o processo sumir, como se ele tivesse caído atrás do armário também. Ou seja, você transforma com as tecnologias, mas as práticas continuam se repetindo, né? O Dallagnol, né, foi uma solicitação para o CNMP. A Isabel estudou isso aí, não é, Isabel? Você pegou o CNMP, tinha que avaliar o comportamento do Dallagnol no caso lá do PowerPoint lá. É isso, era o caso do PowerPoint, que foi ainda antes da prisão do Lula, inclusive, que eles fizeram essa reclamação, né? E aí falando que aquele PowerPoint violava uma série de, enfim, questões de direito do acusado e tal. E aí foi feita essa reclamação. E é óbvio, é a mesma coisa. E aí a gente também tem que lembrar que no Brasil a gente não tem, quer dizer, a gente tem formalmente instituições, mas elas atuam como corporações, né? Isso é diferente de ser uma... Vocês que são da política sabem muito melhor do que eu a ideia do que deveria ser uma instituição, né? E como elas atuam como corporações. Então, elas se protegem, né? O próprio CNJ faz esse movimento. Quantas vezes a gente já viu juízes que são, inclusive, julgados pelo CNJ como tendo incorrido em alguns equívocos administrativos e tal, e são aposentados, né? Eles não são punidos propriamente, então são corporações. Esse agora lá de Santos, que distratou lá, que enfim, deu aquela carteira. Você viu que ele foi suspenso recebendo salário. Então ele agora está sem trabalhar recebendo salário. Bom, é ótimo. Eu me lembro daquele que pegou a Ferrari do Ike Batista e saía dirigindo a Ferrari e que foi aposentado com o salário integral, não lembra? Não é isso? É isso. Ele pegou o carro e falou que estava cuidando do carro. Porque a justiça ela tinha que ser pensada como um mecanismo. É um mecanismo para arbitrar conflitos. Independente do juiz que esteja ali dentro, os resultados têm que ser o mesmo. É um mecanismo que tem que funcionar. E aí, quando você muda o juiz, muda o resultado. Não é um mecanismo que funciona para isso. Aí ele exerce o poder dele. Quer dizer, você não está vendo uma prestação de serviço para a sociedade. Esse aqui é o problema. Esse aqui é o grande problema. Tá? Que é um problema não só do judiciário. Veja só. O Estado brasileiro, de um modo geral, tem dificuldade de prestar serviço para a sociedade. E a sociedade exige pouco também. O que a sociedade exige é isso que está aí. Eu volto a dizer, a gente tem... As nossas instituições funcionam desse jeito, né? Então, a gente tem a gente precisa observar como elas são, assim. Claro que, né, como cientistas políticos, vocês certamente podem pensar nesses desenhos e tudo mais. Inclusive, acho que a gente precisa continuar discutindo o que a gente espera da nossa república, mas que funciona desse jeito, é isso. É um funcionamento que vai privilegiar algumas pessoas, então tem essas questões dos privilégios, de fato, e aí é uma distribuição, e não é uma distribuição igualitária de direitos, ao contrário, é o tempo todo uma maneira desigual e hierárquica de distribuir direitos também. Então, isso é uma característica, assim. E acho que, enquanto na França se olha, por exemplo, para o judiciário e se pensa, nossa, o judiciário precisa ser controlado justamente porque é um poder, e o judiciário nem é um poder na França, tem toda aquela vinculação ao Ministério da Justiça, né? Mas, assim, o judiciário, justamente porque é arbitrário, porque pode ser inquisitorial, precisa ser controlado. Então tem uma noção, né? E aí penso que, contrastivamente, a ciência política dá conta dessas explicações que nós não temos, né? Eustáquio, fala aí alguma coisa pessimista aí. Diga. Não, eu vou falar uma coisa otimista, uma coisa que para o futuro, uma coisa muito importante, que esse fim de semana é o Dia Mundial de Luta pelo Fim do Especismo. É muito importante isso pelo seguinte, as pessoas falam em racismo, falam em escravismo, falam em sexismo, falam em homofobismo, usando para pegar o ismo aí, e em vários ismos, mas não falam em especismo. E o que é especismo? Especismo é discriminação contra as outras espécies, né? Como se o ser humano fosse o dono da Terra, o dono de todos os espaços. E existe toda a coisa da ecologia profunda,
toda uma corrente, e os veganos, principalmente, são importantes nessa discussão, né, dos direitos dos animais, que a gente não é uma espécie dona da Terra, nós estamos convivendo na Terra com outras espécies, né? E hoje, a maior vítima, né, do mundo e da injustiça no mundo, né, são os animais. São bilhões de animais que são mortos todos os anos para satisfazer o apetite humano, né? Então, se você pegar gado, né, são, assim, não estou lembrando de cabeça, mas são em torno de 200 milhões mortos por ano. Galinhas são bilhões, né? Aves são bilhões de aves. Peixes são bilhões de peixes, né? E a gente está caminhando hoje no mundo para a sexta extinção em massa das espécies, né? As outras foram provocadas por acontecimentos naturais, tipo um meteoro que caiu no México e destruiu e acabou com a vida dos dinossauros, né? Mas dessa vez, o meteoro somos nós humanos, né, que estão provocando a sexta extinção. Então, esse Dia Mundial pelo Fim do Especismo é para a gente pensar, né, nas principais vítimas, vamos dizer assim, do planeta Terra, que estão acontecendo todo dia, e a maioria das pessoas nem sabe o que é especismo, né? Como um dia também não soube o que é racismo, né? Na época da escravidão, o racismo era uma coisa natural. Hoje em dia, especismo é uma coisa natural. Mas eu acho que cada vez mais a gente vai tomar consciência que precisa mudar e mudar nossa relação com a natureza e com as outras espécies. Mas, Taquinho, eu tenho uma pergunta. Ok, fim do especismo significa o quê do ponto de vista prático? Assim, né? Qual que são as ações propostas pelas pessoas que veem isso como uma questão? Então, você está falando da extinção, significa diminuir o consumo de carne animal, caça, eu não sei, assim, quais são as propostas efetivas que os defensores desse... E eu não sei nem como dizer, acho que é um tema que eu não conheço muito. Assim, evitar não cometer erros, mas... Explica aí o que se propõe. Assim. Cris, por exemplo, assim, o que você acha que tem que ser feito para combater o racismo? Eu não posso falar isso em público, não. Mas é a mesma coisa. Eu posso dar uma resposta. É a mesma. Eu posso dourar a pílula e dizer que você pode melhorar as instituições. Eu vou... Pode, então eu vou perguntar... estabelecer regras mais justas de convívio entre diferentes grupos étnico-raciais. Eu vou perguntar para a Isabel o seguinte: o que é que a gente tem... Vou perguntar para a Isabel... Vou perguntar para a Isabel o que é que a gente tem que fazer para acabar com o sexismo. Poxa, também eu vou ter que respirar fundo. Não, olha aqui, Taquinho, deixa eu... respirar fundo. Então é o seguinte, só para resumir. Você, Taquinho, perguntou para os dois e não perguntou para mim, hein? Você perguntou para os dois e não perguntou para mim. Você é bem espertalhão, hein, Eustáquio? Eu não vou perguntar para você, porque você vai falar que as instituições estão funcionando e que está tudo bem. Mas é o seguinte, ó, eu estou provocando, mas é só para criar um clima realmente. É o seguinte: do mesmo jeito que a gente tem que combater, eu estou um artigo hoje que é falando exatamente isso. Do mesmo jeito que a gente não basta ser antifascista, não basta ser antissexista, não basta ser antirracista. É preciso ser anti-especista. Ou seja, a gente tem que começar a defender, né, as outras espécies vivas da Terra, né? Principalmente os seres sencientes, os seres que sentem dor. Aí, para falar uma coisa que o Alberto fez essa semana, que é uma discussão sobre o utilitarismo, né? Que o Bentham, o Stuart Mill, etc., o que eles falam é o seguinte: o utilitarismo fala o seguinte: você tem de fazer o bem para o maior número de pessoas. E você tem que incluir nessas pessoas as outras espécies da Terra. Então, você tem de evitar que a gente continue com esse extermínio que a gente chama de sexta extinção em massa, né? E evitar o sofrimento dos animais. Então, a questão de ser vegetariano
É a primeira coisa. É a primeira coisa que tem que se fazer é ser vegetariano. Agora, os veganos, eles vão além, porque, por exemplo, o pessoal é contra tourada, por exemplo. Porque tourada é um sacrifício muito grande dos animais. É um sofrimento, é um esporte. Veja bem, é um esporte que está provocando. Você vai para um estádio para se divertir com o sofrimento do animal, né? Então isso não tem menor sentido. Você tem que acabar com o jardim zoológico, porque não tem sentido você ir mostrar para as crianças os animais presos numa jaula, né, para satisfazer o interesse do ser humano de ver aquele animal preso numa jaula, né? Quer dizer, você escraviza, você prende e depois transforma aquilo ali num espetáculo, né, para as crianças, né, principalmente. Então não tem sentido jardim zoológico, não tem sentido corrida de cavalo, não tem sentido briga de galo, né? Não tem sentido briga de cachorro, né? Então, tudo isso é uma luta antiespecista. Agora, Eustáquio, dentro da minha linha otimista, né? Não, na verdade, você pega corrida de cavalo, o público cada vez mais é um público mais velho, você não tem renovação de público, pessoas mais jovens. Você pega tourada. Tourada também. A tourada tem sido, na Espanha, objeto de muita controvérsia, que não era no passado. E você também tem um público mais velho na tourada. Aí você tem os grandes eventos de tourada, mas ela vem perdendo o interesse. Então eu vejo essa luta. Agora, tudo é lento. Tudo é lento. Eu só queria, nosso objetivo aqui é sempre também refletir, né? Levantar a bola e refletir. Quando você fala, tem uma coisa que eu não sei como é que você lida, quer dizer, quando você fala, o homem tem consciência, pode ter consciência do que está fazendo. O dinossauro não tinha, porque muitas espécies não existiam graças aos dinossauros. Os mamíferos não proliferaram graças aos dinossauros. Então, nós também somos um acidente natural. Tudo deu ruim, né? Deu ruim. O ser humano é um acidente natural. E o que nós fizemos é parte da natureza. Né? O que você está falando é separando o ser humano da natureza. Ô, Cris, eu não sei se você sabe essa história, né? Porque o pessoal fala o seguinte, que os mamíferos, tipo os macacos, o ser humano, etc., eles não existiriam se tivesse os dinossauros, porque os dinossauros iam comer esses mamíferos, né? Então a gente não teria evoluído. Então tem gente que fala, então a extinção dos dinossauros foi boa, né? Porque ela possibilitou. Mas isso aí é um raciocínio... Ô Eustáquio, se 99% das espécies foram extintas, muito provavelmente o ser humano em algum momento vai ser extinto. Tudo bem, mas a gente ser extinto porque tem um meteoro que cai na Terra... Mas eu acho que você está desvirtuando a linha de gente, veja só, a gente tem que ter uma responsabilidade, que é o seguinte, a gente provocar uma extinção em massa das espécies e depois a gente ser extinto, porque a gente vai... Por exemplo, é que eles falam das abelhas, né? E tem uma frase na internet que eles falam que é do Einstein, mas que eu não sei se é do Einstein, é porque essas coisas da internet falam o seguinte, se as abelhas forem extintas, 4 anos depois, a humanidade morre, porque as abelhas são polinizadoras, não só abelhas, né? Os insetos, etc. Então, assim, vai ter uma crise alimentar violenta se acabar as abelhas, né? Então, assim, usando esse raciocínio, a gente pode dizer o seguinte, se a gente acabar com a biodiversidade, né, como está acabando com a Amazônia, por exemplo, acabar com a biodiversidade da Amazônia, vai mudar o clima, vai mudar uma série de coisas, e, inclusive, vai surgir novas epidemias, né, com o desmatamento da Amazônia. Né? Então, isso vai acabar contribuindo, provavelmente, no futuro, para a extinção da própria humanidade. Então, na verdade, o que a gente fala assim, o ecocídio é um suicídio. Entendeu? Se a humanidade continuar nessa linha de provocar... Tem um biólogo, né, que é de origem judaica, etc., que ele usa o termo holocausto biológico. Né? Nós estamos provocando um holocausto biológico. Né? E esse holocausto biológico ele vai reverter contra a própria humanidade.
E antropologia é interessante porque vai me fazendo pensar um monte de coisa, puxando a brasa para o meu assado. A primeira é essa hierarquização das espécies, né? Que é uma hierarquização, uma ideia de que há espécies, e o homem, então, assim, está no centro desse negócio, e aí todas as outras espécies são menos importantes. Então, uma hierarquização que Marcel Mauss lá mostrou essa coisa toda, Durkheim e Mauss falando disso da classificação, então isso já é uma questão, né, que a gente classifica para entender o mundo, mas aí como é que classifica? Classifica em forma de valores, né? O que vale mais, mão direita ou mão esquerda? Você tem um valor por trás disso, então acho que essa hierarquização... E a religião católica judaica, por exemplo, quando ela fala que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Ele está hierarquizando tudo, né? O ser humano inventa Deus e depois fala que Deus criou o ser humano semelhante a Deus. E aí, mas isso não é pode fazer qualquer coisa. Antropomorfismo? Antropocentrismo. Isso. Antropocêntrica. Mas aí olha aqui. Uma coisa também, Alberto. Você sabe que tem 2 colegas antropólogos que estudaram corrida de cavalo. E tem uma renovação, sabia? Tem alguns jovens, agora não sei porque estamos em pandemia, mas um colega que fez uma etnografia do jockey aqui do Rio, ele relatou, claro, tem muito mais homens, né, mais velhos, mas alguns homens jovens também participam, sobretudo daquelas casas lotéricas que tem os apostadores. Ali tem alguns jovens que participam também, mas são mais, obviamente, você tem razão em relação à idade, mas tem alguns jovens. Porque eu notei que esse aparato de Jockey Club, o prédio, o próprio, né, Rio de Janeiro, São Paulo, né, com o decorrer dos anos, o público diminuiu. Eu me lembro que tinha aquele Grande Prêmio Brasil, não sei o quê, lotado. Não, continua tendo, mas não tem mais, parava a transmissão de televisão, transmitia na hora, aqueles 2, 3 minutinhos. Isso não existe mais, e eles passaram a alugar os locais para festividades, casamentos, feiras, né? Coisa que não tinha no passado, ou seja, os prédios continuam existindo, mas a fonte de receita é outra, porque diminuiu. Sim, diminuiu, sim. E isso eles descrevem nessa então, mas é porque também, Alberto, existe muito protesto, né? Só para lembrar outra coisa, é experiência com os animais, né? Experiência científica com os animais. O pessoal usa muito, por exemplo, cachorro, né? Para desenvolver vacina, para uma série de coisas. E houve, não sei se vocês lembram, há pouco tempo atrás, uma invasão, né, de um laboratório, que o pessoal foi lá e libertou todos os cachorros. Né? Libertou todos os cachorros. E o movimento contra a utilização de animais para experimento científico, ele cresce no mundo inteiro, né? Inclusive e hoje em dia... os veganos não mas é importante para desenvolver. Mas hoje, cada vez mais, com inteligência artificial, com modelos de simulação computacional, você pode substituir os animais por esses modelos virtuais, né? Então, essa pressão que existe no mundo inteiro, e aí existe comitê de ética, etc., essa pressão está fazendo mudar essa concepção. Por exemplo, esse negócio da tourada, existe uma luta enorme na Europa. Eustáquio, mas eu sou otimista. Tudo isso está vindo. E justamente por ações como a sua, programas como os nossos, né, que vem chamando... Não, mas é verdade. Está acontecendo. Você vê, esse negócio da substituição da carne bovina, já tem laboratórios, que está muito caro ainda, mas o preço vai despencar. Já tem laboratórios que estão produzindo carne artificial sem nenhum animal. Lá na Califórnia tem um avançadíssimo. Aquilo ali vai explodir. Então, países como o nosso, eu fico assim, quando eu olho esse desenvolvimento tecnológico, eu fico, né, antecipando o que vai acontecer de ruim no Brasil. Porque os rebanhos de gado vão perder valor. E o valor todo está na tecnologia. Não é que vai acabar, né? Que nem livro físico e livro, né, e-book, né? Eles vão continuar existindo, convivendo, mas vai perder o espaço que hoje tem, né? Imenso que hoje tem. É assim que eu vejo. Então, está caminhando, graças a esses movimentos. O ser humano sempre resolve os problemas. Ele cria e resolve. Viu? É uma grande confiança no projeto. Deus te ouça, Alberto. Deus te ouça. O que não Deus, você não acabou de falar que fomos nós que inventamos Deus? Não, mas foi muito útil. Veja só, foi muito útil, porque sem a religião, o ser humano não existiria.
Você não existiria cooperação humana. O ser humano, você pode ver, toda cidade, ela foi... Quando a gente visita uma cidade antiga que decaiu, o que a gente visita? O monumento principal da cidade. O que tem? Um templo lá no meio da cidade. Nossas cidades não decaíram ainda, o que tem no meio da cidade? Uma praça com a igreja central. Então não tem jeito. O Vinícius de Moraes tem uma música que ele fala assim, eu que não acredito, rezo a Deus para que essa gente, eu acho que é gente humilde, né? Rezo a Deus para essa gente também. Então ele fala assim, eu que não acredito, rezo para Deus. Então, ou como diria o Caetano, né? É o Caetano que viu milagres como eu. Mais ou menos isso. Eu não acredito, Alberto, eu não acredito que você está falando, mas torço para que você esteja certo. Veja só, Eustáquio, o grande problema, no meu ver, aí, você sabe que é isso, a explosão populacional, mas até isso está contratado já, você sabe disso, que tem um limite de crescimento da população, a pirâmide etária revela isso, né? Está lá no livro do Hans Rosling, está lá isso, né? Que mostra que vai bater 11 bi, pode ser até que caia antes, e depois vai começar a cair a população mundial. Nós não vamos estar aqui quando isso, mas você, como demógrafo, sabe muito bem. Então, este é um grande problema. Agora, isso daí já era, está contratado. Paciência, nós não tivemos todos aqueles, o Jared Diamond estuda, quer dizer, aquelas sociedades antigas, né, que a gente chama de sociedade primitiva, Papua, Nova Guiné, e todas, elas tinham sistemas de controle de natalidade. E nós não tivemos isso, né? Deu ruim por causa disso. A gente nunca... A sociedade desenvolvida, etc., não criou um sistema de controle populacional. Não teve. No passado, eles tinham, né? Enfim, paciência, deu ruim. O que não significa, que eu disse, o ser humano vai lá, cria o problema e resolve. O que não significa que possa dar errado também. Né? Mas ainda assim, você morre com otimismo, fizemos tudo para dar certo e deu errado. Existe o acaso. O acaso acontece. Aconteceu um acaso, e você não viu, não tinha controle, né? Isso faz parte do mundo. Como é que você, se você antecipasse tudo, não teria problema nenhum, né? Se você soubesse, né? O Zuckerberg sabia que o que ele fazia ia tornar ele milionário, não. Se você soubesse, você estava lá fazendo, entendeu? O Roberto Marinho, com 60 anos, fundou a Rede Globo, morreu com 90, se tornou milionário a partir dos 60. Ele sabia que ia dar certo? Não, ninguém sabia. O Roberto... Não fez a pergunta para mim por causa disso, hein? O Roberto é aquilo que a gente chama de tecnófilo cornucopiano. Não vem com essas histórias. Isso daí é Eduardo Ribeiro de Castro. Duas palavras que eu não faço a menor ideia do que seja. Eu também não, eu fiquei assim... Não, esse cara... Hoje eu estou aqui só ouvindo, porque assim, são só assuntos que Cris, o Eustáquio me passou um dia um livro do Eduardo Ribeiro de Castro, que escreveu com a esposa dele lá. É um livro reflexivo, bacana, negócio do fim do mundo, aí tem lá a cosmologia, né, do indígena, né? É muito interessante, muito erudito o livro, não tem a menor dúvida. Mas quando você pega o livro, as reflexões, e vai para o mundo empírico, você vê, tem muita coisa ali que não está acontecendo daquele jeito que ele fala no mundo empírico, entendeu? Mas explica aí essas duas palavras que eu não entendi. Não, Não, cornucopiano são essas pessoas... Cornucópia é aquela coisa da mitologia grega, que é um chifre cheio de riquezas, alimentos, etc. Tal, que é uma abundância de recursos, de alimentos, etc. Né? Quando você fala cornucópia, aí o pessoal, assim, a humanidade, ela busca essa cornucópia, que é o bem-estar para todo mundo, alimento para todo mundo, a riqueza para todo mundo, um pouco essa ideia. E tecnófilo é as pessoas que defendem a tecnologia, né? Os aficionados pela tecnologia. Aficionados pela tecnologia. O Alberto é tecnófilo. Eu não estou xingando ele, não. Eu respeito, ele sabe que o Alberto tem um livro aí, livro que vai fazer uma maior sensação. Eu tenho amigos que são, é isso que você está falando. Ele não conseguiu publicar ainda, não, mas ele tem um livro que é tecnófilo. Que é vou pedir você para fazer o prefácio. A tecnologia vai resolver todos os problemas da humanidade, entendeu? Então, assim, tudo se resolve com tecnologia.
Então, você junta essas duas coisas, a tecnologia com a cornucópia, você tem os tecnófilos cornucopianos. E isso existe até universidades, existe uma corrente enorme de gente no mundo que defende essas coisas. O pessoal lá do Vale do Silício, nos Estados Unidos, o pessoal do Google, de várias outras coisas, eles têm, inclusive, a questão, que aí é uma outra discussão interessante, a gente podia fazer um programa sobre isso, Alberto, que é a imortalidade, você atingir a imortalidade. Errada? Existe um cara, esqueci o nome dele aqui agora, mas é famoso. Um cara pegou uma herança, ele recebeu uma herança muito grande e ele aplica toda essa herança dele em tecnologias para superar a morte. Pois aí no dia que ele descobrir a imortalidade vai estar pobre. Mas tem muita gente que... Ele vai ter que ficar vivo eternamente pobre. Essa foi boa. Essa é excelente. Vivo, porém pobre. Aí ele vai ficar arrependido. Mas tem muita gente, o pessoal do Google investe nisso. Esse pessoal do Vale do Silício, tem muita gente que investe nessas coisas. O Harari, lá no livro O Homo Deus, ele fala sobre essas coisas. Então, e o Alberto adora isso. Viu? Esse negócio da imortalidade eu acho ruim. Se você puxar a língua dele, ele vai... O mundo é péssimo. Qual que é o sentido de ficar eternamente nele? Imagina a quantidade de botox para ficar imortal. Não dá. Não dá, gente. Não, melhor não. Não, esse aí... Eu sou a favor dos 80. Passou dos 80, já pode... Olha aqui, a gente já conversou bastante aqui, já estou vendo aqui 40 minutinhos, mas pode falar um pouco aí do Sérgio Moro, né? Eu não sei aí, do Witzel. Olha, o Witzel acabou muito rápido, o voto nele foi dado. Alberto, eu não acompanhei, porque assim, eu estou no sítio aqui e tal. Conta pra gente aí o que aconteceu com o Witzel. Cara, o Witzel foi candidato pelo PSC. O PSC era o partido do pastor Everaldo, né? Todo mundo no Rio já sabia que o pastor Everaldo, né, enfim, aquelas coisas todas, né? E uma vez o Witzel eleito, o pastor Everaldo tomou conta do governo. Teve aquele grande problema da SEDAI, por exemplo, da água no Rio de Janeiro, água com cheiro, com cor. O diretor-geral, o presidente da SEDAI, era indicado o pastor Everaldo. Demorou para cair um tempão, cara. Né? E agora, você vê, o meu lado otimista, né, Eustáquio? O seu pessimista diz, como é que estão roubando no meio da pandemia? O meu otimista diz, olha, a justiça nunca pegou tão rápido, né? As coisas se aceleraram. Tivemos essa conversa aqui antes. Os controles, né? Hoje você sabe todas as movimentações bancárias do país, né? Tecnologia, COAF. Então, o cara foi eleito, né, na promessa de que ele era a renovação, a nova política, e em 1 ano e meio acabou. Foi muito rápido, isso nunca aconteceu tão rápido no país. Nunca aconteceu tão rápido, quer dizer, e ele estava se recompondo. Hoje teve busca, né, hoje a gente está falando aqui numa sexta-feira, teve busca e apreensão na casa do André Moura, em Sergipe. Ele botou o André Moura dentro, né, do governo para recompor a base, ou para fazer uma base. Se falou muito do impeachment dele, eu cheguei até a gravar um vídeo que eu conversando com alguns deputados estaduais do Rio, eles disseram, o impeachment é só uma questão de tempo. E o clima mudou. Né? O clima mudou dentro da Assembleia. Agora já era, quer dizer, foi todo mundo pego, né? Por conta... Já era, quer dizer, o Witzel não existe mais, não vai disputar a reeleição. Quer dizer, a nova política acabou em 1 ano, né? 1 ano e meio. Isso me ocorre a ver com o teu vídeo de ontem, né, sobre a questão a decisão do Moro, enfim, a anulação da decisão do Moro. Isso me ocorre que quando um jurista, alguém da justiça, resolve fazer política, né, do homem político, dessa ideia de estar no mundo da política, acontece esse tipo de coisa, né? Porque é toda uma forma de proceder que o jurista, que faz também política, mas política do jeito do jurista, não domina. São éticas dessas corporações que são diferentes, né? São éticas de agir no mundo, de atuação
que eles não dominam. Então aí você pega um juiz que resolve virar governador, que consegue por conta de uma onda conservadora no nosso país, tudo que vem acontecendo, né, essa coisa, enfim, todo esse quadro que a gente sabe. E aí o cara consegue se eleger. E aí o cara não dura 1 ano e meio, porque tem toda uma forma de proceder que não é a mesma coisa, é diferente, é outra ética, inclusive do ponto de vista dessas corporações, dessa maneira de agir e tudo mais, e acho que casa muito com o que você falou lá no vídeo, né? Só uma coisa que eu tô em dúvida, assim, óbvio, né? Eu li a matéria sobre os mandados, como é do Itzel hoje, e não só ele, né? Parece que é toda a linha sucessória, e foi uma decisão do PJ. O vice, desculpa, Cris, o Witzel, o vice e o Ceciliano. Então, assim, a linha sucessória do Estado. E a outra coisa, o que eu não sei aí, que eu estou em dúvida, é da onde saiu essa decisão, né? Se é uma decisão monocrática, se teve... Qual que é o percurso legal que essa decisão tomou, assim? Porque me parece que, olhando, assim, né, pelas matérias que eu tive acesso hoje de manhã, foi uma decisão tempestiva, assim, ela não parece seguir os ritos típicos da justiça. Então, eu, assim, também não tive acesso a essas informações. A gente acordou de manhã com essa notícia, com os helicópteros sobrevoando a cidade do Rio de Janeiro e com as notícias dos mandados e tal. Eu até tomei uma notazinha aqui para não falar bobagem, mas são 17 mandados de prisão e mandados de busca e apreensão. O Witzel não é mandado de prisão, mas é o afastamento, né? Durante 180 dias ele está afastado do cargo, até março de 2021, portanto. A Helena Witzel está sofrendo lá também várias buscas e apreensões e tal, lá no palácio, ali no Parque Guinle, que tá acontecendo um monte de coisa. O pastor Everaldo também está entre os mandados de prisão. Mas, assim, eu também não tenho informações. Eu sei que foi uma decisão do presidente da STJ, eu acho, assim, pelo que eu li muito por cima, tá? Imagino que tenha sido, se foi dele, é uma decisão, com certeza é uma decisão monocrática e deve ser numa, aí tem que ver a prerrogativa, o foro privilegiado, né? Porque o Witzel tem foro privilegiado, que é governador. Então, eles devem ter uma investigação conduzida pela Polícia Federal e no âmbito dessa investigação deve ter tido essas decisões. Então, por que é que a gente não fica sabendo? Porque a investigação, ela é feita pela polícia propositadamente, fora do que a gente chama de explicitação do conflito através do contraditório. Então, ainda não é algo que está acontecendo no contexto da Polícia Federal, né? E aí a Polícia Federal vai pedir autorização para o ministro para fazer interceptações, buscas e apreensões e prisões preventivas para continuar as investigações. Então, eu suponho que ainda não tenha uma formalização do processo propriamente dita. Até porque o advogado estava entrando. Eu vi na notícia o advogado entrando no palácio de carro e dizendo isso para os jornalistas. Eu vou tomar pé agora, eu não sei o que está acontecendo. Então, claro, ele pode estar mentindo, a gente não sabe, mas, pode estar falando só para os jornalistas, né? Mas eu acho que faz muito sentido, porque, né, se era algo que estava acontecendo no contexto da polícia, não necessariamente os advogados também estão sendo informados. Aliás, muitas vezes não estão sendo informados. Agora, eu acho, assim, que é uma razão para nós sermos otimistas, é ou não é? Isso é verdade. Mas, você já aconteceu isso alguma vez? Quer dizer... Assim, eu tenho um mixed feelings, eu tenho sentimentos mistos, porque eu acho que sim, é sempre bom quando a gente explicita, né? Quando problemas de corrupção são explicitados e acho que isso faz parte da República, a gente precisa ter isso, precisa ter transparência, mas conhecendo o funcionamento da justiça como eu conheço, né? Como a gente estuda e tal, e aí todos os meus colegas têm uma pesquisa só sobre o Ministério Público, como é que o Ministério Público Federal toma decisões de quais denúncias oferecer, quais investigações fazer, né? Não é tão, assim, desprovido de objetivos políticos, eu quero dizer, né? Então tem, obviamente, outras... a ver com aquilo que eu falei das moralidades também. A depender do que informa aquele agente que tem o poder, ele vai fazer caminhos diferentes. Então, eu quero dizer, é lógico que do ponto de vista da República é bom, mas a gente não sabe
que é aquilo, essa desigualdade na forma de proceder da polícia e da justiça, né? Quem são as pessoas que a polícia e a justiça vão, de fato, chegar na persecução criminal e penal. Então, assim, eu acho que isso é algo para a gente olhar sempre com muito cuidado, sabe? Embora, assim, tenha um ponto positivo, mas eu acho que sempre tem essa coisa de 2 pesos e 2 medidas, a depender de quem está sendo processado. E eu, assim, acho que dá para a gente pensar que esse caso só está sendo o que está sendo por conta de todo o posicionamento do Witzel em relação ao presidente, né? Então, assim, olha só, deixa eu só chamar a atenção para você que está assistindo. A Isabel é muito especializada nisso. Eu peguei aqui, Isabel, estava ali na minha biblioteca, o seu livro. Eu acho que é a sua tese, não é? A sua tese de mestrado ou doutorado, não é? Isso é do mestrado. Tese de mestrado sobre... Esse livro não, Isabel, manda para mim, quero de graça, hein? Sobre o Tribunal do Júri. Olha, fazendo aqui uma propagandinha que vocês compram na internet, Dogmas e Doutrinas, né? Isabel Nunes, tá? Muito interessante. Eu li algumas partes aqui, viu, Isabel? Gostei muito. Queria aproveitar também esse momento, hoje é domingo, né? Durante essa semana eu vou lançar um curso EAD online junto com o Renato Janine Ribeiro, um curso de filosofia política. Eu fui treinado nisso, mantive a memória disso, e convidei o Renato para fazer esse curso. Então, a partir de segunda-feira, vai estar aqui nas redes sociais o link de inscrição do curso. Ainda no segmento propaganda, Eustáquio, a sua propaganda lá do site colabora, todos os seus artigos, Eustáquio produz muito, e o Cris também continua nesse lançamento extensivo. Hoje em dia, a gente faz lançamento extensivo, né? Então, Eustáquio, fale um pouco dos seus artigos do site Colabora e o Cris do lançamento extensivo. Outro dia, Cris, alguém fez um comentário aqui nas nossas redes aí, não sei se foi no meu Twitter ou até aqui no canal aqui do YouTube, que leu o seu livro e gostou muito, estava lendo, estava gostando muito. Olha que maravilha. Eustáquio. Bom, a propaganda é o seguinte, eu escrevo, na verdade, tem mais de 10 anos que eu escrevo no Ecodebate, que é um site copyleft. Copyleft é o contrário de copyright, né? Que você pode copiar, divulgar livremente sem nenhum custo, né? E é um site que mexe com a questão do meio ambiente central, mas que entra todas as questões de cidadania também. Chama Ecodebate. Entrar na internet é fácil de acessar. E uns 5 anos atrás foi criado o site Colabora, que mexe também com o meio ambiente, mas com muita coisa de sociedade, de direitos humanos, e segue a linha, inclusive, dos ODS, né? Os 16 ODS desenvolvendo, e eu escrevo lá também, já tem 5 anos, mas agora, com a pandemia, teve um período que a gente fez um artigo diário, né? Eu fiquei 3 meses escrevendo um artigo diário sobre a pandemia. Aí eu não aguentar mais, porque assim, foi muito cansativo. Assim, acompanhando a coisa que está acontecendo. Então, atualmente, eu estou fazendo 1 por semana. Então, sai no domingo com o balanço da pandemia na semana, né? Mas no Ecodebate eu continuo fazendo 3 por semana. Então, está aí a propaganda, convidar para quem tiver interesse, Ecodebate e Colabora. Pode entrar na internet, que é fácil achar. Cris, olha, só falando, Cris, nós temos já acordado, né? Nós vamos fazer também com a Flávia um curso sobre o racismo no Brasil. Tem Exatamente. Meu livro A Cabeça do Brasileiro, tem coisas sobre, né, a percepção de cor no Brasil, preconceito racial, né, e outros estudos. Então, cada um vai dar uma parte do curso, vai demorar um tempinho para lançar, mas a gente vai fazer. Isso aí é líquido e certo. Vamos sair esse ano ainda, eu sou muito... Vamos chamar, eu estava pensando, Cristiano, se a gente conseguir chamar algumas figuras para ajudar no lançamento, Silvio Almeida, enfim, né, Djamila, vamos ver, vamos tentar chamar essas pessoas para ajudar no lançamento. Eu posso conversar com a Djamila, a gente é mais próximo, mas... Ótimo. Aí, então, o meu livro, que continua aqui disponível, que é o Afro-Latinos em Movimento, eu nunca sei o subtítulo, na realidade, é Protesto Negro e Ativismo Institucional no Brasil e na Colômbia. Na realidade, é um livro que
continua mais atual, né? Porque o debate sobre os protestos, agora sobre a sua interface com a representação política, os progressos e também os dissensos em relação ao tema da questão racial no Brasil e na América Latina estão na ordem do dia cada vez mais. Então, Cris, eu já fiz uma coisa. Diga. Ô, Cris, essa decisão do STF, do TSE, sobre a questão do TSE, de 50%, é legal essa decisão, né, de recursos. Na realidade, não foi uma decisão dos 50%, né? A Benedita da Silva fez uma consulta ao TSE para que dividisse os recursos do Fundo de Financiamento de Campanha, né, financiamento eleitoral, para mulheres negras. Então, 50% do fundo destinado às mulheres fosse para as mulheres negras e o restante fosse distribuído proporcionalmente ao número de candidatos negros que se apresentassem nas legendas. E tinha uma segunda parte da consulta que era sobre cotas nas coligações nas legendas, né, de 30% semelhante às cotas para as mulheres nas coligações. Só que essa segunda parte não foi discutida pelo TSE porque não é uma decisão do tribunal, é uma decisão do Congresso. E aí foi aprovado com 6 votos a 1 a divisão proporcional de recursos, ao invés dos 50% que ela propôs, a divisão proporcional. Mais valendo a partir da eleição de 2022 e não agora. Me parece uma decisão extremamente importante. Assim. Recursos são o maior preditor da capacidade de vencer as eleições de um candidato, não é um único preditor, mas assim, né, sem dinheiro ninguém vence a eleição. E a distribuição de recursos, conforme os estudos que a gente conhece, etc., e trabalha, mostram que essa distribuição é muito desigual entre candidatos brancos, pretos e pardos. Então, a divisão proporcional ela pode trazer, óbvio que agora você tem que fazer uma luta para que os partidos não burlem essas regras, para que elas sejam tomadas o mais rápido possível. Então, você já tem, vai ser, eu acho que vai ser bom, né? Vamos começar a estudar agora para ver quais são os seus efeitos. Vamos fazer uma finalização abrupta. Já estouramos todos os tempos aqui. Um abraço para todos. Tenham um bom dia, hein? Um abraço, tchau, até mais. Um abraço.